Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muita atenção na mensagem de hoje, algo muito forte que o Espírito Santo vai passar, então coloque atenção em todos os detalhes. Olha o título, o tema da nossa mensagem hoje. Jesus está te chamando. Vamos abrir uma introdução aqui para entendermos melhor o texto sagrado. Não importa a condição da pessoa, de onde ela veio, que família veio, a cor da pele dela, se é preta, branca, amarela, enfim, não interessa a condição financeira, os estudos que ela tem, a formação que ela tem. Resumindo, não interessa e não importa nada disso. Jesus chama a pessoa, Jesus busca o ser humano, porque o Evangelho de Cristo é isso, é Deus buscando o ser humano. Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele busca o ser humano. Claro, Deus ele não toca no livre-arbítrio de cada um. Ele não toca na vontade de cada um, mas Ele insiste. Por isso, você vai aprender algo agora, nós vamos passar para você, muito forte. O Evangelho é uma voz que quer ser ouvida. Creio que você já deve ter ouvido alguém falar, esses cristãos são muito chatos, porque o Espírito Santo nos usa de maneira insistente, falando, olha só, entrega a sua vida para Jesus, Jesus te ama, Deus tem um propósito muito grande na sua vida, Deus nos usa constantemente para falar isso. Seja um cristão que evangeliza o outro no trabalho, no metrô, nas praças, Deus sempre está usando alguém para alcançar outro ser humano. Por causa do quê? Do seu amor. Então, nesse vídeo nós vamos compreender isso. O primeiro versículo, a primeira passagem bíblica que nós vamos meditar agora, está registrado no Evangelho segundo Lucas. No capítulo 5, no verso 32, o próprio Senhor Jesus se expressou dessa maneira. Acompanhe comigo. Disse Jesus, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Veja essa parte, eu vim chamar. É o título, é o tema da nossa mensagem hoje. Jesus está te chamando. Talvez você estava afastado, estava distante de Deus, estava há muito tempo sem meditar na Bíblia, sem ir à igreja, congregar, faz tempo que você não vai em um culto, enfim, você estava afastado, você estava muito distante. Olha só, Jesus veio te chamar. Ou então você é uma pessoa que está firme na sua caminhada com Cristo. Jamais se esqueça, nós não podemos nos esquecer de onde Jesus nos tirou. Do pecado, da lama desse mundo, do brilho enganoso desse mundo, onde nós estávamos perdidos, errantes, afastados de Deus. Então coloque atenção, Jesus, ele está chamando o ser humano que negligencia, rejeita a voz de Deus, continua dando murro em ponta de faca, no ditado popular, continua quebrando a cara, porque uma pessoa afastada de Deus, ela não tem a felicidade total e completa. Compreenda, ela vai alcançar resultados em determinadas áreas da vida, mas a felicidade verdadeira, que não depende de coisas, que não depende de pessoas, ela não alcança, porque vem unicamente de Deus. Então, nessa primeira parte, o Espírito Santo está enfatizando, Jesus está chamando todos ao arrependimento. Ou seja, resumindo aqui, Jesus está chamando todos à salvação, porque antes da pessoa ser salva, o nome dela ser escrito no livro da vida, primeiramente acontece o arrependimento. E para vir um arrependimento, a pessoa tem que buscar ouvir a palavra de Deus. Como aqui é o passo a passo. Jesus está chamando, usando nós, os ministros do Evangelho, usando os evangelistas, missionários, pastores, pregadores, enfim. Jesus está nos usando aquela pessoa simples no trabalho que fala, olha só, Jesus tem algo bom para a sua vida, um plano de salvação para a sua vida. Jesus está nos usando para alcançar cada ser humano. Mas aqueles que não derem ouvidos a esse chamado, elas não vão conseguir manifestar o arrependimento. Compreenda, se a pessoa ela se endurece, ela fica dura, quando o evangelho chega para ela, ela vira as costas, ela não quer saber, jamais ela vai conseguir
gerar um arrependimento verdadeiro. Ela pode ter algum remorso, ela fez algo errado e o remorso veio naquele momento, ela ficou triste, mas logo aquilo tanto faz, tanto fez e ela volta a fazer novamente. Isso é o remorso. Mas o arrependimento, que é a conversão, quando uma pessoa de fato se arrepende do que ela fez, ela nunca mais faz, ela se converte, ela abandona aquilo que ela fez de errado e não faz mais. Esse arrependimento genuíno, verdadeiro, ela não vai conseguir executar, materializar, melhor dizendo, ela não vai conseguir de fato externar. Por quê? Pelo fato de ela não dar ouvidos à voz de Deus. É Deus quem convence o ser humano através do Espírito Santo. Pela minha capacidade, pela minha eloquência, pela capacidade humana, ninguém consegue convencer o outro ao erro. Somente o Espírito de Deus convence o ser humano do pecado. Mas para convencer o tal, como falamos, Deus não vai tocar a força no livre-arbítrio da pessoa, na vontade da pessoa. Para essa pessoa chegar a esse arrependimento, é necessário ela dar ouvidos à voz de Deus. É necessário ela dar ouvidos a esse chamado. Presta atenção nessa frase. A pessoa que não der atenção, parar para ouvir o Evangelho, não der atenção ao Evangelho, o Evangelho não surtirá efeito na vida dela. A pessoa, ela vai continuar afastada de Deus, ela vai continuar longe de Deus, porque esse é o salário do pecado, a morte espiritual, estar afastado de Deus nessa terra. E se a pessoa não manifestar esse arrependimento, passará a eternidade afastada de Deus, que é a morte eterna. Então veja a importância do nosso assunto. Nós aqui no início vimos que Jesus está nos chamando o ser humano ao arrependimento, para então a pessoa estar na presença de Deus, viver na presença de Deus e entrar na eternidade no reino dos céus. Mas se a pessoa ficar endurecida, se for rebelde, ela vai perder a oportunidade que Jesus nos traz da salvação. Porque ela não dando ouvidos à voz do Evangelho, ela não vai conseguir de fato manifestar um arrependimento verdadeiro. Por isso, olha só essa passagem que está registrada lá no profeta Zacarias. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 7, no versículo 11, presta atenção que Deus disse através desse homem para o povo de Israel. Eles, porém, o povo de Israel, porém, não quiseram me escutar, não quiseram me ouvir e foram rebeldes e tamparam os seus ouvidos para que não ouvissem. E não é esse o reflexo do nosso dia? Deus está nos usando para pregar o Evangelho, anunciar a eternidade para o ser humano, porque o ser humano, infelizmente, por causa do pecado, fica com uma visão limitada somente dessa terra, dos seus 80, 90 anos. Perde a visão espiritual, mas Deus nos usa, Jesus Cristo nos usa através do seu Espírito para pregar, para trazer as pessoas a esse entendimento, trazer esse chamado para as pessoas. Mas a maioria estão assim, rebeldes. A maioria estão assim, não querem escutar. A grande parte estão assim, tampando os ouvidos. Nós falamos do amor de Deus, nós falamos do Evangelho de Deus, nós falamos da palavra de Cristo e as pessoas tampam os ouvidos. Elas não querem ouvir, elas preferem o pecado. Entenda, ninguém vai entrar na morte eterna por falta de misericórdia. Não, pelo contrário, as pessoas entrarão na morte eterna, no famoso inferno, porque rejeitaram a misericórdia, não quiseram a misericórdia. Nós não podemos cair nesse erro. O Espírito Santo está falando com você agora. Não pense que é por algum acaso, por alguma coincidência que você está ouvindo essa palavra. De maneira alguma. É o próprio Senhor Jesus que está te chamando ao arrependimento. E se você já manifestou esse arrependimento, já se entregou para Cristo, permaneça firme e jamais se esqueça de que se em algum momento você e eu pararmos de dar ouvidos à voz de Deus, nós vamos escorregar, nós vamos perder aquilo que nós alcançamos pela nossa fé. E Jesus nos exorta, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, vigie para que ninguém tome a sua coroa. Então coloque muita atenção. Olha só essa passagem que está registrada na carta aos Hebreus, no capítulo 3, no verso 15, para nós finalizarmos aqui. Hoje, se ouvirem a voz do Senhor,
não endureçam os vossos corações. Vamos voltar ao início. Jesus está chamando o ser humano. Deus busca o ser humano. Mas se o ser humano ficar endurecido, endurecer o seu coração, ficar totalmente rebelde para com Deus, o evangelho de Jesus Cristo não consegue surtir efeito. Então, neste exato momento, abra o seu coração, deixe essa palavra entrar dentro de você, atenda ao chamado de Jesus Cristo. Se for necessário se arrepender, se você ainda não manifestou o arrependimento verdadeiro, se arrependa dos seus pecados. Faça de Jesus Cristo o Senhor da sua vida. Não é apenas com a sua boca que você vai materializar isso. Não, vai ser no seu dia a dia. Aquilo que você estava errando, você não vai mais errar. Aquilo que você estava deixando a desejar, você vai melhorar. Você está entendendo? É a sua entrega para Deus. Deus busca o ser humano, deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, em troca, em favor do ser humano, e hoje nós damos a nossa vida para Ele. Nós somos recíprocos para com o Pai, né, demonstrando o nosso amor para com Ele, porque Ele primeiramente nos amou. Então não seja uma pessoa endurecida, mas dê atenção, dê ouvidos, medite mais na Bíblia, vá à igreja, ouça a palavra de Deus e deixe essa palavra entrar dentro de você e te transformar totalmente. Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Você meditou nessa palavra, te abençoou, agora compartilhe com os seus amigos e familiares lá nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative todas as notificações, porque toda semana estamos aqui trazendo uma mensagem da parte de Deus para abençoar a vida de todos, tá bom? Que Deus os abençoe e os guarde, em nome de Jesus.